Isso, como é que chama mesmo essas duas torres? Torres Gêmeas. Hein? Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas, longe de aeroportos, né? Mas, então, ele quer construir essa torre, mas ele tem dois problemas. Primeiro, ele tem gente ocupando, e com a democratização do país, não era mais possível tirar as pessoas de terrenos ocupados, como se fazia antes. Claro, que ainda se faz hoje, dessa maneira truculenta. Você tem uma sentença judicial, aciona os meios da polícia para tirar o pessoal de lá. O pessoal tem que sair, e aí você cria o conflito. Então, para evitar esse conflito, foram criadas as primeiras formas de captura de mais-valias de forma sistemática em São Paulo, que era o seguinte, o negócio era esse: se o seu terreno está ocupado, tudo bem. Qual é o coeficiente de aproveitamento? Todos sabem o que é o coeficiente de aproveitamento, não é? Ou não? Levantem a mão aqueles que estão confortáveis com esse conceito. Todo mundo sabe. Tá bom, então eu acho que de forma generalizada, mas para aqueles que ainda não têm essa prática de conhecer esses conceitos, o coeficiente de aproveitamento é, se eu tenho um terreno de 1.000 metros, quantos metros quadrados eu posso construir nesses 1.000 metros? Se o coeficiente é 1, eu posso construir 1.000 metros. A minha construção tem que ser 1.000 metros. Por exemplo, eu posso construir uma casa com 2 andares de 500, ou um edifício com 4 andares de 250, e assim vai. Então, o terreno está ocupado por favelas. O sujeito quer se liberar dos favelados para que o terreno possa ter uma construção em que ele possa ganhar dinheiro, construir um edifício de luxo, um hotel, etc. Então, qual é o negócio que foi feito com a prefeitura através da aprovação de uma lei? Se aprovou uma lei chamada de operações interligadas, em que o negócio era o seguinte: muito bem, eu vou lhe dar mais potencial construtivo. Suponhamos que o seu terreno tenha coeficiente de aproveitamento 1. Então, eu vou aumentar esse coeficiente para 4. 4 de área total, né? Se eu tenho 1.000 metros quadrados de terreno, eu posso construir 4.000 metros quadrados de construção. Eu posso construir, por exemplo, 8 andares de 500 metros, ou 16 andares de 250. Tudo bem. O seu terreno vai valorizar, porque eu estou lhe dando mais capacidade construtiva. Um terreno que tenha 4 vale mais do que um terreno que tenha 2 de coeficiente de aproveitamento. Estão de acordo com isso? Isso é intuitivo e se reflete no mercado com preços maiores, que tem um terreno com maior capacidade construtiva. Mas a capacidade construtiva eu estou te dando, você não tem. Eu vou lhe dar. A lei me permite fazer isso. Mas a condição para que eu te dê esse benefício é que você me pague, como contrapartida, pelo menos 50% da valorização. Para quê? Para que eu construa habitações de interesse social para aqueles que vão ser desalojados do seu terreno. Então, eu dou uma solução para os favelados e melhora a sua situação notavelmente, porque você se livra desses indesejados que estão aí no seu terreno e ainda mais, você tem mais capacidade construtiva. E assim começamos a capturar mais-valias de forma sistemática em São Paulo, com essas chamadas operações interligadas. Essa foi a origem. Então, a lei dizia, pelo menos 50%, podia ser mais. E eu mesmo negociei mais de 20 dessas operações, porque eu tratava disso no governo, em que a captura foi maior. Podia ser maior ou menor, dependendo lá de uma série de circunstâncias.
começamos assim, não é? Depois, passamos para fazer essas operações de forma mais geral. Ou seja, não era terreno a terreno. Empresário, incorporadora que quer fazer essa operação com a gente. Não, nós delimitávamos uma área bem grande, 500 hectares, por exemplo, e nesses 500 hectares, todos os proprietários de terreno, ocupados por favelas ou não, podiam pedir um aumento do coeficiente de aproveitamento em troca de contrapartidas econômicas pela valorização. Mas com a experiência das operações interligadas, nós já começamos a cobrar um mínimo de 60%. Já fomos aumentando. E os moradores da favela então? Como? E os moradores da favela então? Não, os moradores de favela que existissem dentro das operações interligadas. Muito interessante a sua pergunta, porque nós tínhamos o cuidado de fazer o seguinte: o sujeito está morando num terreno ocupado. Ele já está acostumado a morar ali, mas ele vai ter que sair porque tem uma sentença, pode ter uma sentença judicial e teria que sair. Mas um acordo com o proprietário, ele nos pagaria uma contrapartida e nós construiríamos casas populares em determinado local. Fora dessa área, vocês têm? Não, claro, porque o terreno de 1.000 metros, se está ocupado por uma favela, você não pode manter as pessoas ali. Mas veja, isso era caso a caso. Nas operações urbanas é diferente. Mas nesse caso a caso, a gente fazia o seguinte: pegava a contrapartida que o proprietário nos pagava e construímos habitações de interesse social. Para quem? Para essas pessoas, para serem transferidas para lá. Mas, antes de transferir, nós levávamos essas pessoas para esse local para ver se elas concordavam em ir para lá. Porque, de repente, você pode criar habitações de interesse social em lugares tão desfavoráveis que as pessoas se recusam a ir. Mas não, havia um acordo prévio, mas havia um problema também, porque a carência de moradia era tanta que, se você ficasse vacilando muito e a comunidade já tivesse sido construída, o temor era de invasão de pessoas que não estavam na lista para ocupar aquelas casas. Era um jogo interessante. Mas, veja, nas operações urbanas, em que você delimita um território amplo, e nesse território amplo exista eventualmente uma favela, na lei de operação urbana se diz o seguinte: esse pessoal que está vivendo aí vai ter que continuar vivendo nesse mesmo local, urbanizado, com o dinheiro que sai da operação urbana, dos coeficientes a mais que eu estou dando para os proprietários de terrenos. Quando o terreno é de um proprietário privado e está ocupado por uma favela, aí você desapropria, para que eles se mantenham naquele mesmo local. Depois eu vou dar dois ou três exemplos de casos concretos em que isso ocorreu. Mas, então, no caso do CEPAX, foi uma forma que evoluiu. Por exemplo, a operação urbana, um território de 500 hectares. Quantos metros quadrados adicionais eu posso construir nesse território, em função da infraestrutura que ele já tem e que ele terá com os dinheiro que eu vou receber dos empresários interessados e vou ampliar a infraestrutura. Suponhamos eu tenho 1 milhão de metros quadrados para vender, adicionais, porque a área comporta. Então, qual foi o próximo passo que nós demos? Em vez de pegar caso a caso, nós dissemos o seguinte: não, nós temos aqui 1 milhão de metros quadrados adicionais para vender. Os senhores interessados que queiram mais metros quadrados para os seus projetos, até um limite de 4, não é? Limite de 4 da área total. O limite era 4, a área total.
Então, se ele tiver uma área de 1.000 metros quadrados, ele poderia comprar direitos até 4.000. Se ele já tivesse 2, ele precisava comprar direitos de 2.000 metros quadrados adicionais que ele tinha que construir. Mas ele tinha que comprar esses títulos no mercado imobiliário, que são os CEPACs. Então, eu emitia, para simplificar, eu tenho 1 milhão de metros quadrados adicionais. Eu emito 1 milhão de títulos, cada um valendo 1 metro quadrado. Então, se o cidadão precisa de 2.000 metros quadrados, ele tem que me comprar quantos CEPACs? Eu pergunto e eu respondo. Fazer como o meu professor de latim. Claro, ele precisa de 2.000 CEPACs. Ele vai no mercado e compra, nos leilões sucessivos que a prefeitura permite, viabiliza. Eu sei que essa primeira conversa pode gerar muita dúvida e tal, mas nós vamos resolvendo pouco a pouco, porque eu vou retomar isso que eu estou dizendo em palavras, eu vou retomar mostrando aí os casos concretos. Mas só para fazer uma apresentação inicial do CEPACs, eu passei por isso feito gato correndo em cima de brasa, rapidinho. Agora, as operações urbanas Faria Lima e Água Espraiada tiveram as suas aprovações já relacionadas com CEPACs, que foram criados em 95, mas havia uma dúvida sobre a legalidade dos CEPACs, no sentido de que os CEPACs, na visão de alguns promotores, era um instrumento que aumentava o endividamento da prefeitura. Esse aumento do endividamento não poderia ser feito porque a prefeitura já havia atingido o seu máximo. E, portanto, os CEPACs não podiam ser emitidos, se fosse um título de dívida pública. Essa questão passou vários anos, até que, no Estatuto da Cidade, finalmente em 2001, se estabeleceu, inclusive por uma sentença judicial, que os CEPACs não eram um instrumento de aumento do endividamento público. Era simplesmente um instrumento pelo qual a prefeitura vendia um patrimônio que era dela, direitos de construção, para empresários interessados. Era um patrimônio da prefeitura que ela alienava para os interessados. Então, isso não criava nenhum vínculo de dívida. Quem comprasse um CEPAC não podia receber juro sobre o CEPAC e nem procurar a remissão desse título. Não era um título de dívida. Mas, olha, isso levou uns 6 anos para ser elucidado. Quando foi, então, esses CEPACs começaram a ser aplicados na Operação Faria Lima e Água Espraiada. Vamos passar, por favor. Companheiro, podemos passar aí. Então, olha, esse aí é um mapa do município de São Paulo. Claro que aqui no entorno, todo existe já uma mancha urbana contínua. Aqui tem os municípios do ABC, Osasco, Guarulhos, Santo André, São Bernardo, São Caetano, né? Todos aqui no entorno. E essas manchas que vocês veem aí, laranja e assim avermelhada, cor de vinho, são áreas de operações urbanas. Essas áreas de operações urbanas são perímetros, digamos, relativamente grandes, onde a prefeitura oferece aos proprietários de terrenos 3 coisas, 3 alterações, cobrando contrapartidas econômicas, porque essas 3 alterações valorizam os terrenos que aí estão. Ofereço mais coeficiente de aproveitamento, aumento desses coeficientes de um nível entre 1 e 2, praticamente, que eram essas existentes nessas áreas, até um máximo de 4.
O máximo de coeficiente de aproveitamento de um terreno é 4, em toda a cidade de São Paulo. E nas operações urbanas você podia chegar até 4. E eu ofereço também mudança de uso. Se a pessoa que tivesse um terreno ocupado por uma fábrica quisesse esse terreno para a construção de um edifício multifamiliar, por exemplo, aí é mudança de uso, de industrial para residencial multifamiliar. Aí teria que pagar também. Se ele quisesse mudar de residencial para comercial ou serviço, tinha que pagar também uma contrapartida, porque se entende que o metro quadrado de terreno comercial para um projeto comercial vale mais do que um metro quadrado de um terreno residencial. E aí fazemos lá uma escala de valores, uma tabelinha de conversão e também cobrávamos por taxa de ocupação. A taxa de ocupação em Copacabana, como vocês viram, é praticamente 100%. O sujeito construía no nível do seu terreno, no limite do seu terreno, colado à parede do outro. Mas a legislação urbanística de São Paulo já limitava esses coeficientes ou taxas de ocupação, que variariam entre 50% e 70%, em alguns casos poderiam chegar a 80%. Se o meu coeficiente fosse 50 e eu necessitasse 70, eu tinha que pagar a diferença. Então, se pagava a contrapartida por 3 razões: coeficiente de aproveitamento, mudança de uso e taxa de ocupação. Então, vamos ver. Eu vou pegar aqui alguns exemplos de operações urbanas onde os CEPACs passaram a ser utilizados. Esses títulos que dão direito ao seu possuidor, que obtinha através de compra no mercado imobiliário, nas bolsas de valores, a construir mais metros quadrados no seu projeto, mudar o uso ou alterar a taxa de ocupação. Os 2 projetos de operações urbanas onde isso prevaleceu foram esses 2 aqui, olha. Essa aqui é Faria Lima e no contínuo Água Espraiada. Todas essas operações urbanas que estão marcadas aí em laranja são operações urbanas em funcionamento. E nessas 2 existiam CEPACs. Naquela marcada com número 2 e número 3, a número 3 foi a primeira operação urbana que foi feita em São Paulo, que é a Operação Centro. Nessa, os CEPACs não existem ainda, e talvez nem venham a existir, porque ela foi criada, foi a primeira que nós criamos. Aliás, eu coordenei essa e a operação número 2, que é a Água Branca. Água Branca não tinha, mas passou a ter agora com uma nova legislação. E as demais, essa aqui não existe mais, era uma imensa operação urbana que deixou de existir por várias razões, que depois a gente pode discutir, mas todas as outras em cor assim, vinho, são operações que estão no plano diretor, mas ainda não tem uma lei especial que as ponha em funcionamento. Tá? Então, já estão aguardando. Então, nós temos 4 operações operando em São Paulo, em 3 delas existem esses CEPACs e uma delas do centro não. Mas as mais dinâmicas são essas 2 aqui, ó, a Operação Faria Lima e a Operação Água Espraiada. Vamos ver como é que essa história funciona. Vamos dar mais uma... perdão, podemos voltar ao anterior. Toda essa área cinza aqui, olha, toda essa área cinza, hoje, na cidade de São Paulo, está em vigor a outorga onerosa. A partir de 2014, em toda a cidade, o coeficiente é 1. Então, se você quiser construir na área cinza, além de 1, você tem que pagar contrapartidas. Então, na cidade de São Paulo, além do coeficiente básico, qualquer um que queira construir acima disso paga contrapartidas. E o dinheiro que está entrando é dinheiro robusto, eu diria nada desprezível, porque o dinheiro que entra por essa rúbrica não tem que
ser repartido com aquelas contas vinculadas, educação, saúde e tal, como o imposto predial. Ela vai totalmente para o investimento. E não é pouca coisa. São Paulo está já recebendo uma quantia muito significativa de dinheiro para investimento. Não é? Então, vamos seguir. Para dar um exemplo, olha, aqui é um edifício, eu fiz uma simulação, pode ser, pode não ser, mas era mais ou menos isso. Esse terreno tinha coeficiente 2. Eu podia construir até aqui, nessa volumetria. Então, o proprietário comprou direitos, através da compra de CEPACs, e construiu até lá. Ora, o dinheiro do CEPACs vai para um fundo carimbado. O que eu tenho que usar esse dinheiro? Uma série de obras. E aqui eu gostaria de fazer um aviso para vocês, um aviso não, talvez uma sugestão, que é o seguinte: todas essas intervenções, sejam operações interligadas, urbanas, outorga onerosa, elas exigem um grupo de gestão muito profissional e bom, e que acompanhe isso constantemente. Não pode deixar, fiz a operação urbana, os caras vão comprar o CEPAC, eu tenho dinheiro, agora eu vou construir. Não, tem que acompanhar de forma muito estreita o que está acontecendo. Inclusive porque no grupo de gestão podem existir forças que atropelam a escala de obras que você tem que fazer. Você tem que hierarquizar as obras. Primeiro eu faço isso, depois aquilo. De repente entram interesses aí meio complicados e você inverte as prioridades do investimento. O investimento mais necessário para finalidades sociais, por exemplo, fica por último. Então, o cara constrói uma ponte antes de fazer a urbanização de uma favela. Então, o grupo de gestão tem que ter participação popular, a meu ver. Eu estou dizendo isso como um parênteses aqui, para uma advertência que me parece importante. Mas para onde foram os recursos daqui, olha? Nesta mesma operação, e aqui a pergunta de uma colega que estava aqui fez, na operação urbana, que é uma lei aprovada na Câmara de Vereadores e tal, se delimita uma série de obras. Nós temos um plano de obras. Nesse plano de obras estão elencadas eventuais favelas existentes nesse perímetro. Como em São Paulo, todos os perímetros das operações urbanas têm favelas, então se diz, olha, esse dinheiro é para urbanizar tal favela. O dinheiro é carimbado, ele não vai para a conta geral da prefeitura, não vai para o tesouro, ele é uma conta carimbada. Para quê? Para fazer estas obras. Quem é que vem primeiro? Aí o grupo gestor é que determina. E aí, às vezes, tem o pulo do gato. Você muitas vezes faz uma coisa que não é prioritária, com o dinheiro que você tem, que está vindo da venda dos CEPACs. Mas aqui, por exemplo, aqui existiu uma favela. E ela foi urbanizada com dinheiro que sai dessas contrapartidas. Esse é o negócio dos CEPACs. Claro que não é só para a favela. O dinheiro dos CEPACs foi usado e vem sendo usado para outras coisas. Como eu vou mostrar aqui, inclusive para o transporte. O metrô que está sendo colocado nessa avenida. Vamos seguir. Agora, os CEPACs, eles podem ser vendidos, ou são vendidos na Bolsa de Valores, mas eles podem ser utilizados também para pagar os empreiteiros, se esses aceitarem essa forma de pagamento. São chamados leilões privados. Eu chamo um empresário que me fez uma ponte, um túnel, pavimentou uma avenida, e eu devo a ele 5 milhões de reais. Pergunto, você quer receber esses 5 milhões de reais em CEPACs ou em dinheiro? Aí ele decide.
E alguns preferiram receber em CEPACs, ou porque eram empresas que, ao mesmo tempo de empreiteiras de obras de infraestrutura, eram também construtoras, ou porque quiseram especular com os CEPACs, manter os CEPACs, esperando a valorização. Pode haver vários casos desses, mas o que é interessante é que aí o governo municipal não tem nem que apelar para o orçamento para tirar dinheiro de lá para fazer alguma coisa. Ele já recebe o dinheiro antes, vendendo os CEPACs, ou então, no momento de pagar os empreiteiros, ele não precisa nem pegar o dinheiro que ele já tem dos CEPACs vendidos. Ele pode pegar CEPACs novos e entregar para ele, para o empreiteiro. Nessa operação urbana aqui, que é a Operação Água Espraiada, cerca de 100 milhões de reais foram aceitos pelos empreiteiros para pagamento de suas obras. Quer dizer, o CEPAC se transformou numa moeda local, uma moeda municipal. Claro que tem uns probleminhas aí, que depois eu discutiria na discussão, a possibilidade de corrupção nesses manejos. Mas, se nós formos entrar nessa questão agora, eu acho que nós não vamos sair daqui a não ser no século 22. Então, eu preferia deixar isso um pouquinho de lado para concentrar nos elementos mais essenciais. Vamos lá, vamos passar. Aqui é um outro caso emblemático. Essa ponte estaiada, que é o ícone da Rede Globo, né? A Rede Globo tem a sua instalação ali perto. Ela foi feita com dinheiro arrecadado do CEPACs. Ela custou 180 milhões de reais, que foram CEPACs vendidos nessa operação urbana chamada Água Espraiada. Mas, além disso, esta favela, existia aqui uma favela chamada Jardim Edite, que foi urbanizada também com dinheiros, recursos saídos da venda de CEPACs. Aqui vocês têm um edifício de 5, 6 andares, sem elevador, habitação de interesse social, apartamentos de 50 metros quadrados, muito bons. Estivemos lá juntos, né, visitando. Aqui vocês têm um edifício de habitação de interesse social, né? 20 andares, sei lá. Como? Como é que é? 15 pavimentos típicos. São 15 pavimentos típicos. Pavimentos de apartamento são 15. Aquele edifício tem mais de 15. Eu acho que é 15, tem mais abaixo. 15 é por onde nós fomos. Mas tem mais acima. É só contar ali. Tudo bem. Mas, de qualquer maneira, são apartamentos muito bons, 50 metros quadrados. O pessoal está feliz da vida vivendo ali, porque antes vivia numa favelona brava mesmo ali, né? Então, é financiado também com esse dinheiro. Passamos para frente. Adiante. Podemos passar aí, companheiro. Aqui, olha, o que foi arrecadado com a receita de venda de CEPACs na Faria Lima, até setembro de 16, foram 1 bilhão e 700. Esses leilões privados renderam 140 milhões. Leilões privados é quando eu pago um empresário com os CEPACs, em vez de pagar com dinheiro. Produto da venda de CEPACs no leilão da Bolsa. E aqui tem uma coisa interessantíssima, que o dinheiro entrou com tal velocidade nos cofres da prefeitura. Isso aqui é uma mensagem que eu vou colocar diretamente para o secretário de Finanças, porque é muito importante. Secretário, sabe o que aconteceu? O dinheiro entrou com tanta velocidade que o pessoal não teve tempo de gastar. Você acredita que isso tenha ocorrido? Rapaz, é a primeira vez na minha vida que eu vejo uma prefeitura com mais dinheiro do que ela tem capacidade de gastar. Enquanto ela não gastou, ela aplicou no mercado financeiro e, só a receita financeira desses CEPACs renderam 462 milhões de reais.
Isso é um absurdo dos absurdos, ou melhor, num país que tem as maiores taxas de juros do mundo, é uma situação confortável, inclusive que induz a paralisia administrativa. Olha, eu não fiz aquela licitação para fazer aquelas casas populares, para urbanizar uma favela, mas tudo bem. O dinheiro está aplicado e está rendendo até mais do que... Olha, existem suspeitas e suspeitas sobre se essa questão já não está influindo em não usar o dinheiro para ficar recebendo juros e depois acertar as contas da prefeitura no final do ano tranquilamente. Existem fortes suspeitas que as duas últimas administrações fizeram isso. Deixaram o dinheiro em caixa, não gastaram e ficaram recebendo juros. E depois apresentaram umas demonstrações financeiras excepcionais. Então, olha, só aqui na Avenida Faria Lima, nós tivemos essa receita. Passemos outro, por favor. Esse aparelhinho aí pode fazer com que eu passe isso aí ou não? Não. Aqui, utilização dos recursos. Como foram utilizados esses recursos? 100 milhões foram para as obras do metrô. Um metrô que vai ter ali uma estação, sei lá, vai passar por ali, por aquele território, e vai para um equipamento de transportes essencial, não é? E aqui uma coisa muito interessante. Como sobrou dinheiro na Avenida Faria Lima, no caso, fizeram todas as obras do menu e ainda sobrou dinheiro. E essa sobra foi utilizada no metrô, que não estava como obra inicial no menu, por quê? O metrô é uma obra de uma empresa do Estado e a prefeitura é quem recebe os CEPACs, quer dizer, dinheiro que deveria ser utilizado em obras relacionadas com o município foram utilizadas para financiar parte de uma obra de uma empresa do Estado, do Estado. Eu acho muito bom que isso tenha ocorrido. Não vou criticar pelo fato de eles estarem aplicados no metrô, porque o metrô é uma obra importante para o conjunto da população. Mas, para dizer para vocês, olha, houve mais dinheiro do que as obras necessárias para fazer essa avenida. E está sendo bem utilizado, se é que esse dinheiro está indo realmente para lá, para onde deve ir. Mas, supondo que isso ocorra, eu acho que é uma coisa interessante, que o metrô está sendo financiado com contrapartidas econômicas que saíram daqui, e não dos impostos ou do endividamento. Não é muito importante isso. Passemos mais uma, por favor. Aqui, Água Espraiada. Na Água Espraiada, a receita de venda de CEPACs foi até maior. Não é? Leilões privados, pagamento de obras com CEPACs, 55. Agora, as receitas financeiras chegaram quase a 1 bilhão. A 1 bilhão de reais. Isso é algo que nós ficamos assim, estatelados diante desse fato. Vejam, 1 bilhão de juros que eu recebo pelo dinheiro que eu obtive do CEPACs e não utilizei. É realmente algo, assim, é bom e é ruim ao mesmo tempo. É bom porque o poder público está se endinheirando. O ruim é porque isso demonstra que ele não utilizou onde devia utilizar. E o que tem de obra para fazer na Água Espraiada é uma coisa imensa, não é? Podemos seguir, por favor. Paulo, sim. É importante acentuar que, independente dos juros, só para acentuar o que provavelmente você vai dizer. Na verdade, os CEPACs, só para lembrar, são o reflexo da venda do potencial construtivo. Então, no slide anterior, são 2 bilhões e 800 milhões nesta área que foram arrecadados porque o potencial construtivo foi transformado em títulos que representam esses recursos públicos. Ou seja, todo esse dinheiro
Se não fosse o plano lá de operação urbana ou a outorga onerosa, é um dinheiro público que durante todos esses anos, todas as cidades dão de graça para os empreiteiros. Todos os anos, todos os recursos são dados, esse montante de graça para os empreiteiros, não, desculpe, para os proprietários de terrenos, que, como nós dissemos ontem, incorporam no preço do terreno o recurso público do potencial urbanístico. O que São Paulo fez foi simplesmente dizer: você é dono do terreno e do índice básico, e nós somos donos dos potenciais construtivos. Então, em vez do proprietário incorporar, nós estamos vendendo. Só isso, só isso. Isso representa 7 anos, né, mais ou menos, dessa política em São Paulo, do dinheiro que era público e estava sendo apropriado pelos proprietários. No caso, acrescidos os juros, porque você não utilizou... não, é claro, tem toda a razão. Claro que antes ia parar nas mãos de privados, porque antes dessas leis de operações urbanas interligadas, as mudanças de coeficiente de aproveitamento eram feitas na Câmara de Vereadores e eram gratuitas. Uma vez por ano, 2 vezes por ano, eles faziam uma revisão do zoneamento e diziam: esse terreno aqui que tinha 1, agora tem 3. Eram presentes, dinheiro ou valores que eram entregues gratuitamente para os proprietários de terrenos e aqueles incorporadores que tinham seus terrenos onde construíam suas obras, né? Então, aqui, olha, o CEPAX da Avenida Água Espraiada foram utilizados 390 milhões nas obras dessa linha do metrô, que é a linha 17, a linha Ouro. Olha o nome da linha, Ouro. Está passando por um lugar aurífero, né? Podemos passar. E esse aqui é a obra lá do metrô de superfície, o monotrilho, que está passando pela Avenida Água Espraiada, na Operação Urbana Água Espraiada. É realmente uma obra muito interessante, porque ao longo dessa avenida, além daquelas favelas que eu mencionei, existem mais 8.000 famílias que precisam ser deslocadas de onde estão ou urbanizadas onde estão no decorrer dessa avenida, que ainda não está terminada. Ela precisa ainda de mais uns 4, 5 quilômetros até articular-se com a rodovia dos imigrantes. É uma obra impressionante. Mas tem dinheiro e esse metrô vai ser utilizado pelas famílias pobres que antes viviam ali e são conservadas ali, porque na lei de operação urbana elas não podem ser enviadas para a periferia, como eram antes. Elas têm que ser urbanizadas ali mesmo onde elas estão e, se o seu território for necessário para a construção de uma obra, elas têm que ser transferidas para dentro do território da própria operação. Elas não podem ser mandadas para a periferia. Aliás, o prefeito, que hoje é ministro, quando inauguraram aquela ponte estaiada, ele, com a concepção de que a foto da ponte ia sair muito feia, com uma favelona do lado, ele quis transferir essa favela para 18 quilômetros de distância. Mas aí, o movimento social da favela, o Ministério Público, a Defensoria Pública, alguns vereadores, o clamor popular e a defesa dos próprios favelados que sabiam que aquilo era uma ex, que existia dinheiro, que eles tinham que ser urbanizados ali, eles resistiram. Aí entraram no acordo e fizeram aquela urbanização que é a favela Jardim Edite. Quer dizer, é uma amostra de como até, com todas as condições para se urbanizar as pessoas de forma decente, ainda existem forças que querem tirá-los dali. Não deixar que aquelas comunidades estraguem o visual ou desvalorizem os prédios do entorno. O que, evidentemente, hoje não acontece, porque
aqueles edifícios que eu mostrei para vocês, que agora são habitações de interesse social, se confundem com a paisagem do entorno. A não ser por algumas roupas colocadas ali na varanda para secar e tal, mas são edifícios como um outro qualquer. Claro, tem menor qualidade e tal, mas são absolutamente compatíveis, não há problema nenhum. Portanto, a inclusão social que essas operações urbanas trouxeram é um fato. Então, aqui temos a obra do metrô. Podemos seguir, Vladimir. Outra visão da obra do metrô, essa linha ouro, podemos seguir para adiante. E aqui, eu já falei disso, que os juros da aplicação desses títulos no mercado renderam esse 1 bilhão e 300. Podemos seguir. Algumas condições para que isso exista, através de CEPACs, não é? É que existam leis e instituições para dar seguridade ou segurança jurídica para aqueles que compram os CEPACs e os vão utilizar. É preciso que isso seja respaldado por um conjunto de leis e instituições para que haja um processo juridicamente perfeito, que não haja dúvida sobre o que está fazendo. E, portanto, isso reduz a insegurança. E segurança é algo muito importante para os investimentos. Vamos seguir. Aqui existe o mercado financeiro, ou a Bolsa de Valores, de pelo menos mediano porte, não é? Para esses títulos serem vendidos no mercado de Bolsa de Valores, que é a melhor maneira de fazê-lo, abertamente em Bolsa de Valores, com editais e avisos e tal, e não ali como uma relação privada. Eu acho que isso é a melhor forma, não é? Vamos lá, seguimos. Que exista uma dinâmica imobiliária. Muita gente que critica essas operações diz, não, mas essas operações deviam ter sido feitas lá na periferia da periferia. Tudo bem, mas para lá os empresários não querem ir. Então não adianta você querer pescar em rios que não tem peixe. Então você fica lá perdendo o seu tempo. Claro, seria melhor que os recursos das operações urbanas do centro, onde há o dinamismo urbano, ou dinâmica imobiliária, pudessem ser transferidos para a periferia. Mas não podem, e a razão pela qual não podem, por enquanto, é a seguinte, que quando esse estatuto foi aprovado, o estatuto da cidade foi aprovado, para ganhar o apoio dos empresários, foi preciso manter esse dispositivo. Quer dizer, nas operações urbanas, o que se arrecada aí é aplicado no próprio território para dizer para os empresários, olha, o dinheiro que você está me dando não vai se perder no orçamento municipal. Não vai ser aplicado em outra coisa que não seja melhorar a infraestrutura, que vai valorizar o seu próprio empreendimento. Por isso que colocaram esse dispositivo, que me parece que não é justo, porque ele não permite uma redistribuição de investimentos em áreas mais relegadas, vindas de áreas mais opulentas. Mas tudo bem, é assim que está na lei, então houve essa exigência. Então, essa dinâmica imobiliária tem que existir. Se não existir, não adianta, porque ninguém vai comprar os CEPACs. Nós estamos numa economia, digamos assim, de mercado. Não se pode esquecer isso. Há uma dinâmica capitalista que está aí presente a todo momento. Vamos seguir. Em todas as capitais dos países latino-americanos, aí eu estou fazendo uma visão latino-americana, existe esse potencial de replicabilidade. Não que isso seja uma receita de bolo, mas existem condições de replicabilidade em escala. Porque as pessoas ficam muito impressionadas com esses bilhões que se arrecadam em São Paulo e dizem, não, mas minha cidade é menor e tal, não tem tanto. Claro, mas se a sua cidade é menor, se você obtiver 20 vezes menos de receita que São Paulo, já está de bom tamanho. Cada um na sua escala, porque São Paulo é uma cidade monstruosa.
não é? Então, o que se arrecada ali, naturalmente, é mais do que se arrecada em outra cidade que não tem o mesmo porte. Então, as pessoas ficam muito, assim, impressionadas, mas eu digo, olha, fica tranquilo. Se você obtiver 5 milhões como contrapartida, para começar, como uma cidade lá do Equador, que veio apresentar, assim, numa apresentação, foi muito modesto, dizer, olha, nós arrecadamos um pouco, mas é uma cidade pequena, então 5 milhões para aquela cidade representa muito. Então, essas dimensões, essa escala que não pode ser esquecida, né? Vamos lá. Aqui existem, como qualquer título de valor variável, os CEPACs apresentam riscos. Porque o CEPACs é mais ou menos como uma ação que você compra de uma empresa. É título de renda variável. Ele pode aumentar de preço ou diminuir de preço. As ações da JF caíram 30% ontem, em função desse problema aí que a empresa está enfrentando. Os acionistas vão reclamar para quem? Vão reclamar para os donos da empresa que fizeram toda essa balbúrdia. Mas ninguém, como a Sônia mencionou, esse preço o Estado não tem que garantir. Varia. Então, o CEPACs é a mesma coisa. Você pode comprar hoje por um preço e amanhã dá um preço menor ou maior. O que tem acontecido é que o preço tem subido. Mas nada garante que ele não possa cair, não é? Então, tem riscos jurídicos, mudança na legislação, mercado financeiros, inadimplência, quer dizer, falta de pagamento dos compromissos. O sujeito comprou o CEPAC e não pagou, porque ele tem um prazo de 10 meses para pagar o que comprou. Não é à vista que ele tem que entregar todo o dinheiro da compra, ele pode parcelar. Mas ele pode chegar num momento em que não tenha mais como pagar. Então, ele fica inadimplente. Tem que devolver os títulos que ele comprou. Mas nada disso ocorreu até hoje. Nenhum desses riscos foi significativo no mercado até hoje. Ninguém fez nenhuma demanda contra esse instituto, contra esse instrumento. Vamos lá. Até outubro 16, então, nenhum desses riscos se transformou em realidade, afetando a credibilidade do instrumento. É impressionante como esse título que surgiu com tantas dúvidas. Inclusive, eu vou contar aqui um episódio, já que estamos aqui já há 2 dias, eu estou confiante que vocês não vão espalhar isso, a não ser para metade da cidade de Recife. Eu fiz um trabalho para a Prefeitura de São Paulo, em 2004, sobre arrecadação de recursos na Operação Faria Lima. Uma consultoria, eu era consultor. Fiz um contrato e tal, e dei lá minhas recomendações, fiz as minhas recomendações, eles seguiram em grande parte, isso solucionou um probleminha que tinha lá na operação, e só me pagaram metade da consultoria, porque no final eu dei uma bobeada, dessas bobeadas, que a gente sempre está dando, e deixei de cobrar a última parcela, a última não, a segunda, 50% do contrato que eu tinha. E a administração terminou e assumiu a oposição. A oposição assumiu e disse, não vamos pagar ninguém, porque esse negócio de CEPAC está muito confuso, isso aqui, quer dizer, era contra a operação urbana, toda aquela festa que um opositor faz quando chega no governo e quer fazer reformulações das coisas. Aí não me pagaram. Aí eu fui lá depois de 6 meses, esse contrato aqui. Aí eles disseram, tá, nós vamos te pagar em CEPACs. Eu falei, não, senhor. Eram 10 CEPACs que eu tinha para receber. Sônia, é um absurdo. O que eu vou fazer com 10 CEPACs? Eu falei, não, eu quero em dinheiro. Aí falaram, não, dinheiro não tem. Tem, não tem. Passou mais um ano. Nesse meio tempo, eu encontrei com um amigo meu,
que mexe com o CEPAX. Tá? Os CEPAX já estavam começando a ganhar credibilidade no mercado. Aí eu disse, eu tenho uns 10 CEPAX aí. Ele falou, dá para mim que eu compro. Eu tenho um comprador aí, um pessoal que está juntando CEPAX. Eu não tinha, mas eu disse que eu tinha, porque eu ia lá na prefeitura que eles me pagassem os CEPAX. Quando eu cheguei lá, ele falou, não, senhor, agora o senhor tem que entrar na fila aqui, porque já vi um montão de gente querendo receber os seus créditos em CEPAX. E não me pagaram. Aí levou mais um ano, mas naquele momento eu até estava meio vacilante, porque o preço do CEPAX começou a subir, e o número de CEPAX que eu ia ter que receber estava baixando. Falei, não, agora, por favor, me paguem dinheiro. Foi o pior negócio que eu fiz na minha vida. Porque o preço do CEPAX, naquela época, que eu deveria ter aceito os 10 CEPAX, se eu tivesse esperado, o preço do CEPAX subiu até 10 vezes mais. 10 vezes mais, senhores. Agora já caiu um pouco, porque teve uma crise aí e tal, mas eu fiz a coisa mais burra possível, quer dizer, não confiei no futuro do CEPAX. E depois eles ganharam uma projeção imensa, houve muita demanda, o preço explodiu, não é? Os leilões foram assim de ágios de mais de 100% do valor inicial, e eles chegaram de um preço inicial de 1.100, chegaram a 10 mil. 10 mil reais por um CEPAX. Bom, tudo bem, mas essas coisas a gente tem que esquecer, porque já passou. É como aquela história da mais-valia que você não cobra, né? Passou, passou. Agora não tem que chorar para quem que eu vou reclamar. Não tem como. Muito bem. Como? Como é que é? Até porque já mudou de novo de prefeito. Já mudou de novo de prefeito. Eu fico pensando, às vezes, as oportunidades que eu perdi. Essa foi uma delas. Porque eu teria ganho 10 vezes mais, em questão de 2, 3 anos. Não tem taxa de juros que compense isso, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Possibilidade de fraudes. Tá bom, eu não vou entrar nessa questão da possibilidade de fraudes, porque senão a gente vai ficar discutindo essas questões aí e tal. Eu acho que é melhor deixar isso para uma outra hora, não é? Mas a minha preocupação em colocar essa advertência foi simplesmente o seguinte: eu acho que esse instrumento é um instrumento poderoso, sofisticado, é o melhor para a arrecadação de recursos de mais-valias já inventado até hoje, no caso brasileiro, e ele não pode ser desmoralizado. Então, se você começar a fazer diabruras com esse instrumento, ele pode perder a sua legitimidade. Mas que existem pontos fracos, existem. Eu deixaria para discutir isso depois, né? Depois a gente pode discutir isso se for o caso. Mas até hoje, ninguém fez uma demanda contra ou acusou o mau manejo do CEPAX em São Paulo. Eu estou me referindo a São Paulo. No caso de São Paulo, não houve nada a esse respeito até hoje. E eu espero que não tenha no futuro. Não houve nenhuma reclamação de que tenha comprado e o CEPAX caiu de preço, ou fez um negócio que foi mais além das suas capacidades, teve que revender e não conseguiu revender. Nada disso. Nenhum desses problemas surgiu até hoje. Então, vamos passar para frente? Vamos passar para frente. E aí, finalmente, agora me dizem que eu tenho apenas 10 minutos para a gente fazer um intervalinho, que eu queria mencionar o vínculo que isso tem com, podemos passar mais uma, com o IPTU. Porque na Colômbia eu cheguei a participar de um debate antes das eleições municipais que deram a vitória para um candidato chamado Henrique Peñalosa, em que a tese de alguns candidatos a prefeito era o seguinte: nós não devemos cobrar nenhuma mais-valia,
para que isso seja um ponto de atração do empresariado. E atraindo o empresariado para fazer grandes projetos, eles vão nos pagar mais em imposto predial. Quer dizer, eles estavam renunciando à captura de mais-valias em nome de uma possível e eventual aumento da arrecadação de IPTU. Porque eu atraio, dou facilidades, ele vem, põe o seu edifício e eu cobro o IPTU. Então, eu queria, diante dessa possibilidade, desse tipo de argumentação, mostrar como, no local onde mais se arrecada mais-valias, por exemplo, na Avenida Faria Lima, eu peguei um setor e estudei esse setor completo. O que aconteceu antes do CEPAX e depois do CEPAX em matéria de arrecadação do IPTU. E vejam que foi algo impressionante. Podemos passar, por favor. Aqui, olha, esse é um quarteirão formado por 17 lotes. Nesses 17 lotes haviam casas unifamiliares, porque é uma ocupação antiga, as pessoas de classe média se localizaram ali, foram construindo as suas casas confortáveis e tal, 1, 2 pisos e tal, 17 lotes. E esse é o território da operação urbana, olha, o território da operação urbana vem aqui, aqui, lá, vai. É uma parte chamada Uberabinha, não é? A partir dos anos 50, houve essa ocupação. Podemos passar adiante. Aqui, olha, eram casas nos 17 lotes, unifamiliares. E aqui, então, se abriu a Avenida Hélio Pellegrino, uma das avenidas dessa operação. E o que aconteceu foi que os incorporadores compraram essas casas, não para utilizá-las como casas, mas como terrenos, fizeram a junção desses 17 lotes, em 3 ou 4 grandes lotes, e meteram aí edifícios que tiveram maiores coeficientes de aproveitamento à troca de pagamento e compra de CEPAX. Então, a Prefeitura recebeu contrapartidas econômicas pela venda de CEPAX, eles construíram edifícios aí de alto luxo e passaram a pagar muito mais IPTU do que pagavam, que as casas pagavam. Eu fiz a comparação. Então, vamos seguir para adiante, só para mostrar, olha, aqui ainda há casas e aqui já alguns edifícios ocupando o lugar onde essas casas estavam. Aqui são as chamadas mansões suspensas Kaufmann. São apartamentos imensos aí de alto luxo, com concierge para abrir a porta, concierge com luvas e tal. Toda uma série. E tem nesse edifício uma coisa muito interessante para grandes executivos. Tem uma sala de estar para os seguranças. O motorista e o segurança chegam lá, ficam numa sala especial para eles, enquanto eles esperam o protegido chegar. Então, aqui, olha, vocês já estão vendo isso, né? A evolução. E eu comparei, pode passar mais uma, por favor. Olha, aqui já estão praticamente todos os edifícios, são 7 edifícios ocupando onde antes existiam 17 unidades unifamiliares. Claro, o nível de ocupação, não que as famílias realmente estejam aí ocupando, muita gente compra como reserva de valor, mas de qualquer maneira, onde antes tinha 1 metro quadrado ocupado por uma casa, onde tinha uma família, agora tem 20 metros de construção, porque são edifícios de 20, 25 andares, e aí tem um número muito maior de famílias teóricas ocupando esse território. Por metro quadrado, a Prefeitura está arrecadando muito mais IPTU do que antes, por metro quadrado de uso do terreno, do território. Então, vamos lá, vamos para frente. Aqui, outra foto. Olha, essas casas aqui ainda estão lá.
E eu comparei quanto paga o IPTU aqui e aqui. É impressionante a diferença por metro quadrado de solo. Então, a prefeitura está ganhando aí muito mais, porque não só vendeu potencial construtivo, como também está entrando muito mais dinheiro por IPTU. Quer esses apartamentos estejam ocupados ou não, porque muita gente rica compra não para morar, mas como reserva de valor. Mesmo pagando condomínios altos, IPTU alto, aquilo fica como reserva de valor. Uma prova, se vocês quiserem, para ver se isso ocorre ou não, uma prova meio grosseira, mas que dá para ver bem, é ir à noite, passa por lá à noite, e ver quantos apartamentos têm luz acendida. É impressionante, porque, claro, o sujeito que está morando num apartamento, pelo menos acende uma luz, sei lá, ilumina. E é impressionante ver o número de apartamentos que não tem iluminação, quer dizer, aparentemente não tem ninguém lá. Mas não importa, esse pessoal comprou e está pagando IPTU. E quando pagou o preço dos seus imóveis, pagou, em parte, o correspondente ao CEPAX, que viabilizou a construção dessa densidade aqui. Vamos para frente. Então, aí o cálculo que eu fiz, olha, as diferenças máximas de IPTU, antes e depois dos novos edifícios. Novas edificações não têm ainda aquele desconto de obsolescência, como tem as casas antigas. Então, só por aí você já recebe mais. Apartamentos 0 quilômetro pagam 100%. Apartamentos que já têm 50 anos pagam, sei lá, um desconto de mais de 60%, 50%. Então, apartamentos novos, você tem uma arrecadação maior. O meu cálculo foi que essa diferença chegava a 5 vezes mais, né? Vamos seguir. Então, eu fiz uma comparação. Lotes com construção na mesma rua, porque de um lado você tinha a operação urbana, do outro não. Então, na mesma rua, eu comparei quanto é que se recebia de IPTU, não é? E aí cheguei a alguns cálculos, não é? Podemos seguir para adiante. Então, sem CEPAX, o total de IPTU por metro quadrado de terreno utilizado me rendia R$30, praticamente R$30. Agora, por metro quadrado, quanto é que eu recebia de IPTU? Porque o IPTU é imposto territorial, predial e territorial. Quer dizer, você tem o prédio e tem o terreno. Mas tudo isso somado me dava R$30 sem a aplicação do CEPAX. Construções de 1955. Agora, vamos ver as novas. As novas, a edificação com CEPAX, ela chegava a 178. Quer dizer, por metro quadrado, eu obtinha 5,78 vezes mais por metro quadrado de uso do território da minha cidade. Então, isso foi um belíssimo negócio, porque além do CEPAX, além do potencial construtivo vendido, eu ainda, por metro quadrado de terreno utilizado, eu estou recebendo 5 vezes mais, quase 6 vezes mais do que recebia antes. Então, essa conversa de que tenho que renunciar a uma coisa para obter mais da outra, no caso da Faria Lima, mostrou que isso... Não, quer dizer, como é que eu uso o meu terreno? Se eu uso o meu terreno com uma construção... Claro, porque eu construí em altura, quer dizer, eu vendi esse potencial construtivo. Vendendo o potencial construtivo, eu consegui recursos para urbanizar uma favela, por exemplo. Mas, fora isso, o que eu